Então estamos dando início a mais um Campeões Cast, campeões da sua própria história. Hoje eu estou aqui com a doutora Leilane Gruba. E aí, professora, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui contigo, Reinaldo, um prazer gigante participar desse podcast. Então, vamos lá. Vamos dar um pouco de risada, contar um pouco das histórias, dos projetos, né? Mas quero começar fazendo uma pergunta para você, né? Você é catarinense, está no Rio Grande do Sul, hein? Olha só que bacana, né? É verdade, vim pra cá em 2015, então já faz um tempão, né? Vim aos poucos, né? E, bom, já faz tanto tempo que eu tô aqui, né? Então hoje já também me considero um pouco local. Que bacana. Mas assim, ó, quem é a doutora Leilane Gruba? Fala um pouquinho para mim, quem é você, a tua trajetória, professora, doutora e um projeto incrível aí, né? Com projetos sociais, né? Na pesquisa. Gente, tu me começa a perguntar esse podcast com a pergunta que para o mundo, quem é você? Né? Isso Quem aí. consegue responder o que a gente é? Né? A gente é tanta coisa, né? A gente gosta de tanta coisa, a gente se apaixona por tanta coisa, a gente vive tanta coisa, né? No meio de tudo isso, quem é a gente? Bom, então acho que é mais fácil um pouco falar sobre a minha trajetória. Eu tenho origem, né, em Santa Catarina, sou catarinense, sou manezinha da ilha, florianopolitana. E lá eu fiz boa parte da minha formação. Então, fiz graduação em Direito, né? Logo em seguida eu já fui para o mestrado. Tu sabes que, para falar um pouco da minha trajetória, talvez a gente tenha que retomar, né, o porquê disso, assim, fez Direito. Então, te dizer que quando eu era criança, o meu grande sonho era ser cigana. Né? Eu sempre gostei da ideia de descobrir um mundo, de viajar, descobrir as coisas. E acabei fazendo direito muito por influência, né, da família. E no final da graduação, descobri a pesquisa. Entrei num grupo de estudos, comecei a fazer a primeira pesquisa e descobri um mundo novo, né? Porque a pesquisa ela justamente nos possibilita isso, né? Possibilita partir de um problema e tentar encontrar uma solução para aquele problema que a gente não tem ainda. Então, me apaixonei pela pesquisa. Na graduação foi quando eu dei a minha primeira aula também, a convite dos professores, né? Então, dei uma aula, dei 2 aulas, dei 3 aulas, falei, é isso que eu gosto de fazer. E fui para o mestrado, que é o caminho natural de quem gosta de dar aula, né? E quem quer pesquisar. Então, fiz mestrado em Direito, com ênfase em Direitos Humanos. Fiz na sequência logo o doutorado também em Direito. E quando eu terminei o doutorado, né, eu acabei vindo para Passo Fundo para trabalhar na Atistos Educação. Então, tanto em nível de graduação, quanto aqui no mestrado da Atistos. E assim, vim para Passo Fundo, 2015, e estou aqui desde então. Passo Fundo é uma cidade incrível, né? Passo Fundo ele é uma cidade que acolhe, que tem essa sinergia boa, né, Leilane? É verdade, tem mesmo. E acho que o mais incrível são as pessoas daqui. Porque, como eu disse, né, eu tenho uma alma cigana, então assim, eu gosto de muitos lugares, mas eu tô aqui há 12 anos quase já, né? Então, o que me fez ficar aqui, o que faz Passo Fundo ser incrível são os passofundenses, né? Fui conhecendo pessoas, fazendo amizade, né, criando vínculos, e eu acho que isso é o que torna a cidade tão bonita. Então, o melhor de Passo Fundo são os passofundenses. Eu vim para cá em 98, né, 1998, e desde então me apaixonei pela cidade também e nunca mais fui embora, né? Eu sou natural de Uruguaiana, mas Passo Fundo é minha cidade de coração. Mas assim, ó, o podcast Campeões da Sua Própria História, ele faz a gente muitas vezes, né, ser protagonista nas histórias de várias outras pessoas, através da nossa energia, através da nossa alegria, através do nosso conhecimento, transmitir o conhecimento para os outros, né? E você tem, assim, digamos, várias pesquisas nessa parte social.
né? Então você me fala um pouquinho sobre essa parte desses projetos, tu deve conhecer bastante histórias, né? Porque, na verdade, as pesquisas também se tornam pontes para essas pessoas poderem se tornar protagonistas das suas próprias vidas, né? Da sua história, de se mostrar, né? Acho que são dois fatores, né, aí. A pesquisa, para mim, assim, eu tenho uma visão de pesquisa no direito que ela também tem um caráter um pouco interdisciplinar, né? Claro, a pesquisa é em direito, mas a pesquisa em direito ela serve para trazer um benefício. Eu não acredito naquela pesquisa que é feita para massagear o ego, né? Para ficar num PDF, para acumular no currículo, né? Para ficar bonito. Para mim, a pesquisa ela tem que dialogar com a sociedade, ela tem que trazer benefício, ela tem que verificar onde a gente ainda tem problemas sociojurídicos ou jurídico-políticos, né, e buscar soluções para esse problema, né? Acho que durante muito tempo, né, me foi passado, inclusive, a ideia de uma dissociação completa entre a ciência, entre a academia, os pesquisadores e a sociedade, né? Mas eu tenho uma visão, isso não só eu, obviamente, né, mas eu tenho, de que a pesquisa ela tem que estar o tempo todo dialogando com a sociedade e buscando trazer algum tipo de benefício social. Senão, não tem por que a gente existir na nossa profissão. Isso sobre a pesquisa. E projeto, bom, para mim, assim, acho que o projeto social também é uma questão muito de comunidade, né, Reinaldo? Eu acho que nenhum de nós mora sozinho no mundo ou existe por si só, né? A gente não né? A gente somos, né? A gente está sempre com as outras pessoas. Acho que projeto social é uma das grandes paixões da minha vida, mas é justamente porque, para mim, é uma das formas que a gente tem de colaborativamente construir a sociedade e a cidade que a gente quer morar, né? Tornar ela melhor. Não é algo que a Leilane faz, né? Ou que tu fazes sozinho, pelo menos assim, na minha opinião. Para mim é algo que a gente faz em conjunto com todas as pessoas que participam, né? Todo mundo contribui, todo mundo colabora, todo mundo que está ali junto tem uma visão e uma ação para transformar aquela realidade para algo melhor. Melhor, assim, no sentido de algo que a gente se orgulhe, né? Que a gente queira construir em conjunto. Até para as futuras gerações, né? Uma coisa assim que daqui a pouco a gente começa a querer viver, né? numa comunidade, viver numa sociedade que seja mais, digamos, que seja mais compreensiva com todas as diferenças também, né? Acho que você luta também em prol disso. Sim. E acho que o primeiro ponto também é a gente reconhecer, né, que os nossos privilégios, né, o meu privilégio como mulher, como uma mulher branca, cisgênera, né, e reconhecer que várias outras mulheres são atravessadas por marcadores que eu não sou, né, marcadores de raça, de deficiência ou de identidade de gênero, que vão agravar, né, de uma forma muito mais grave a inclusão social, né? Então, acho que todo mundo em conjunto consegue fazer algo, né? E aí a somativa das vozes, né, entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Mas acho que o primeiro ponto também é a gente reconhecer o local que a gente ocupa na sociedade, né? Essa parte que você colocou aqui, né, a escutar as vozes, né? É bem bacana isso. Você me fala um pouquinho assim, ó. Vou pegar minha cola aqui, né? Tem que pegar a cola, porque senão não dá, né? O currículo dela é grande, Samuel, que eu vou te contar, hein? Quando eu falei assim, pô, como é que eu vou pegar um fio da conversa, né? Pegar minha cola aqui, tem que ser, né? Biopolítica e gênero. Como é que... Eu achei interessante isso, né? Já que você é da lei, né? Uhum. Como é que é? É lei? Como é que você gosta que chamem você? A lei é a que manda, né? É isso aí. Então vou te chamar de lei, então. Lei tá ótimo. Direito. Biopolítica, gênero e direito. Isso. É um grupo ele surge como um grupo de pesquisa dentro da Attus, né?
Então, dentro do guarda-chuva do Biopolítica, Gênero e Direito, que são as principais temáticas que eu pesquiso, né? Então, diversidade, inclusão, né? A questão, por exemplo, de inclusão das diversidades no mercado de trabalho, nas organizações, empresas, governo, a inclusão na sociedade também. Atualmente, a gente está desenvolvendo dentro do grupo, né, de pesquisa, uma pesquisa em conjunto, né, porque é uma pesquisa de entrevistas qualitativa, então em conjunto com pessoas intersexo no Brasil, né. Então, essa é a temática da pesquisa. Então, surge como um grupo de pesquisa, né, dentro da Attus. E com o passar dos anos, ele vai se expandindo, né? Porque eu sempre desenvolvi ações de extensão nas escolas, né? Eu sou completamente apaixonada por estar dentro da escola, né, com a criançada. Então, sempre desenvolvi ações de extensão. Então, da pesquisa, ele ganha também um braço na extensão. Hoje, a gente está desenvolvendo um ciclo, né, dentro da extensão, que se chama Mulheres que nos Inspiram, né? Então, o foco desse ciclo é dialogar com 200 crianças e adolescentes. Então, iniciamos agora este projeto, né, esse ciclo em março. Então, conversar com 200 crianças e adolescentes, levando para a escola sempre a figura, um modelo de 3 mulheres reais da nossa sociedade, né? Reais e diversas, em termos de identidade de gênero, raça, origem, né, território, para trazer para essas, e também profissões diferentes, né, para levar para essas meninas e crianças modelos que elas possam se inspirar para o futuro, né? Então, modelos para elas se verem também ali naquele papel. Então, essa é a extensão, né? E a extensão que a gente tem hoje. Daí também dentro do Biopolítica, né, com o passar do tempo, a gente desenvolveu um braço voltado para eventos. Então, fazemos eventos culturais que sempre têm o objetivo de trazer a comunidade mais para perto, né, celebrar a comunidade de Passo Fundo. No ano passado, realizamos em novembro a Machada da Inclusão, né, voltada para a comunidade de pessoas com deficiência e sem deficiência também, porque o foco justamente é celebrar, né, a nossa comunidade em Passo Fundo. E agora, posso fazer uma propaganda, merchanzinho? Tem que fazer, eu tava só esperando por isso, né? Aí depois eu só mando o Pix, tá? Depois eu mando o boleto. Começou. Não, mas tu tá convidadíssimo pra estar presente agora no que eu vou fazer propaganda. Eu vou te esperar lá, inclusive. Então tá bom, tá certo. Tá bem? Tá, vamos fazer o seguinte. Meu convidado de honra. Dia 25 agora de abril, vamos ter a segunda Machada da Inclusão, que vai acontecer na Escola Gervásio, do Casanes, novamente. E, assim, não posso dar spoiler ainda da programação. Então, vai ser uma programação cultural belíssima, com artistas, bandas, exposições e também concurso das crianças. Então, 25/4, e vai ser um prazer receber toda a comunidade de Passo Fundo lá. Inclusive, de novo, tu és o meu convidado de honra, hein? Tá bom, você sabe que eu lidei com criança há muito tempo, né? Eu sempre curti, assim, essa parte da pré-escola, dei aula muito tempo de escola, porque eu sou capoeirista, né? Eu sou mestre de capoeira. Que massa! E tem uma parte sobre as músicas da capoeira que é muito interessante, sabe? Então, por exemplo, a música da capoeira, ela conta uma história, né? Ou ela faz uma transformação também de uma forma mental. Então, o berimbau é o instrumento mais antigo que se tem, né? E, lógico, hoje eu vou ser entrevistado, então eu vou falar um pouquinho assim. Mas se, por acaso, nesse evento, você quiser que eu vá lá e faça tocar berimbau, também tá tranquilo também. Com certeza. Eu dou oficina, já vou fazer minha propaganda aqui também, né? Vai que um dia... Ó, que eu vou mandar o Pix agora. Pô, daí a gente faz um contra-pix, né? Não, mas é bem legal mesmo, e eu penso que essa é a transformação, né? Começar na base, que nem com os times de futebol. Quando você consegue plantar coisas boas na base, com certeza a gente consegue fazer um futuro de pessoas, de adultos melhores. Porque muitas vezes a gente... Tinha uma frase que eu colocava até nas camisetas: vamos hoje educar as crianças
as crianças para não punir os adultos de amanhã, né? Então, é bem bacana essas ações de pesquisa, né? Mas essas ações, tu consegue ver, né, dentro da sociedade, como é que é a aceitação desse trabalho, dessa pesquisa, de levar as pessoas para dentro da escola? Como é que está sendo, assim, a aceitação do público? Olha, eu vejo ela como muito positiva. De verdade, assim, eu acho que em nenhum momento até hoje eu senti qualquer tipo de restrição a essas pesquisas, né? Dificuldade de aceitação. Eu me sinto muito acolhida nessas pesquisas e acho que as pessoas que participam, elas estão ali realmente colaborando, assim. Então, para mim, vejo só sentimentos positivos, né, sobre a realização, a trajetória dessas pesquisas, né, o dia a dia delas até, enfim, a gente finalizar, né, os ciclos de pesquisa. Então, vejo que aqui em Passo Fundo tem bastante aceitação e mesmo fora de Passo Fundo também, né. Então, acho que hoje em dia está sendo bastante aceito, assim. Inclusive, por exemplo, essa pesquisa hoje, né, de intersex que a gente está fazendo. Hoje a gente está nessa fase, né, de pesquisa qualitativa, que é de entrevistas com pessoas, né? A pesquisa está com o apoio da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, né? Temos uma participação muito grande das pessoas, né, porque elas veem aqui uma possibilidade também de narrar a própria história, né, de contar sobre a sua história, e eu acho que isso é muito bonito, muito positivo. E essa é uma pesquisa que agora está em continuação, né? Mas ela já teve ciclos anteriores, né? E esses ciclos anteriores, por exemplo, já receberam reconhecimento jurídico. Então a gente pensa às vezes assim, poxa, é uma temática tão invisível no Brasil, né? A gente não fala sobre isso, né? É invisível, é uma população que ainda está em invisibilidade. E ainda assim, uma pesquisa, né, sobre essa temática, então teve um reconhecimento aí jurídico no ano passado, né, e uma grande aceitação das pessoas que participam esse ano. Então, realmente, assim, acho que é muito bacana. Sabe, Leilane, eu vou te falar, lei, né? Lei, tá bom, fechou. Vou te contar uma coisa assim, ó. Quando a gente começou nossa conversa, né, há um tempo atrás, acho que você vai lembrar que eu mandei uma mensagem para essa mateada cultural que tinha, né? E quando você me falou assim, poxa, eu não tenho uma história de superação, como assim ser campeão, né? Porque quando eu falei campeão da própria história, né? Mas eu quero falar uma coisa para você é uma campeã, porque você nasceu de uma forma que você falou, né? Uma família que tinha bem estruturada, e você hoje, você estudou e você luta, né, por direitos, por leis, de repente por pessoas hoje que não conseguiriam ter essa luta, sabe? Então eu vou te dar os parabéns, tá certo? Mesmo eu sei que você faz isso aí de coração, dá pra ver pelo brilho no teu olho, que você gosta do que você faz. Mas muitas vezes os heróis das próprias vidas, eles são protagonistas para ajudar essas pessoas a estarem, né, tendo o seu ponto, né, de fala, o seu lugar de fala. E é muito legal isso, desses projetos, tá? Quero te dar os parabéns. Obrigada. É o momento que eu posso trazer a minha visão ou não? Você pode trazer, é lógico. Na verdade é um contraponto. É um contraponto. E porque isso que é um... Mas assim, eu aceito seus parabéns de coração, tá? Na minha vida eu vejo de uma forma um pouco diferente, né? Porque eu nunca me vi como, por exemplo, assim, não sou eu que ajudo alguém, a gente se ajuda, né? Como eu disse, assim, a gente não... Ninguém tá sozinho no mundo, né? Então, se eu tô sorrindo, é quase aquela questão do espelho, né? Eu sorrio pra ti, automaticamente, quase tu sorri também, né? Então, a gente tá em comunidade, né? Então, não acho que seja eu que ajude qualquer pessoa, né? Claro, luta por direitos, com certeza, mas eu acho que todo mundo se ajuda, sabe? No momento em que eu tô trabalhando em um projeto com alguém, eu tô ajudando essa pessoa, mas essa pessoa também tá me ajudando, né?
porque a gente está ali junto, né? A gente está batalhando junto. A gente praticamente dá a mão para seguir esse caminho junto, né? Então, é diferente, sabe? Não sei se tu entende muito bem o que eu quero dizer. Eu consigo. Acho que é um trabalho... Eu acho que eu tenho muito mais uma visão de um fazer colaborativo do que necessariamente de me ver nessa posição, né, que a gente, né, conversou sobre, tu trouxe agora, mas te agradeço de coração. Claro. Mas você sabe que assim, ó, muitas vezes a falta de conhecimento, você é do direito, você sabe, né? Eu trago muito essa parte da cultura afro-brasileira. Até porque a minha ancestralidade é negra, né? Mas você sabe assim, ó, quando a gente não sabe as leis, né? Uma pessoa que nunca tomou água com gás, ela nunca vai saber o gosto da água com gás. Então alguém tem que ir lá e oferecer isso para ela. A mesma coisa aconteceu em 1850, quando fizeram as leis, né, antes da abolição da escravatura, que era proibido escravos e negros, né, estudarem nas escolas municipais. Eles não poderiam estudar. Então eles não conseguiam interpretar. Não estando na escola, não conseguiam interpretar as leis, não podiam interpretar nada. E com isso começou um desenvolvimento muito, né, de direitos, de lutar por isso daí. Né? Daí veio a abolição da escravatura em 1888, que foi, tudo bem, uma lei, senão não teria. Muita gente fala assim, mas essa lei foi uma lei ruim, mas foi uma lei. Se não tivesse a lei áurea, não tinha abolição da escravatura. Mas lá atrás foi feito leis que proibiam essa classe estarem ali. Os negros estarem estudando, eles saberem lutar por terras, outras leis também que se teve naquela época. Né? Que hoje, né, até hoje, as pessoas muitas vezes elas não entendem, às vezes uma luta que se tem, né? Mas se não tivesse alguma pessoa que explicasse para esse público os seus direitos, de repente não abriria os olhos, não daria o gostinho de... Que eu penso que é isso aí que hoje, né, pessoas igual a você, o teu projeto de pesquisas, pessoas que estão junto contigo hoje nesse protagonismo, né, estão criando direito para as pessoas que estão na sociedade, abrindo os olhos delas, né, que a gente fala que são... Eu não falo assim, nunca vou... Então, como é que eu estou te falando assim, endeusando as pessoas, mas com certeza é uma unidade, mas que se não tiver alguém que puxe, que lidere essa pesquisa, que lidere para que essas pessoas aprendam, não haverá conhecimento, né? Sim, e é uma troca, né? Com certeza. E eu concordo super contigo, assim, eu sou formada em Direito, então, assim, eu ensino sobre, conheça seus direitos, né? Vamos lutar por eles. Mas, ao mesmo tempo, eu também aprendo outros conhecimentos que talvez eu, né, não tive na faculdade. Então, assim, aprendo tantos conhecimentos diferentes que acaba sendo uma troca, né? Ensino sobre direito, né? Conhecer os direitos, vamos lutar pelos direitos, mas aprendo tantos conhecimentos diferentes que, assim, eu saio, às vezes, dos meus encontros como se eu tivesse também tido uma aula, né? Então, não só o ensino, ele nunca é só ensino, né? Por isso que a gente diz assim, ele é um ensino-aprendizagem. A gente ensina, mas também aprende. Ensino-aprendizagem, hein? É. Isso não corte, hein, Samuca? Né? Olha só. O que é um ensino-aprendizagem, Lei? O ensino-aprendizagem é quando a gente entende que o professor, ele não só ensina, ele também aprende. E o aluno não só aprende, ele também ensina. Porque a gente tem saberes diferentes, né? Em razão da nossa origem, territorialidade, estudo, né? A gente tem saberes diferentes, sobre conhecimentos diferentes. Então, toda vez que a gente está dialogando, a gente ensina e aprende, né? Claro, a gente tem que manter a mente aberta para ensinar e aprender, né? Porque se eu chegar para uma conversa com a visão de que eu sei tudo e tu não sabe nada, bom, vai ser difícil eu aprender alguma coisa. Mas se eu chegar aberta para a gente conversar, né, eu com certeza vou aprender tanto contigo quanto tu vai aprender comigo. Bacana, hein? Gostei dessa. Eu posso usar isso aí nas minhas falas também? Tem o Pix, né? Hã? Tem o Pix. Não, daí eu vou ter que eu vou ter que me inscrever na faculdade de Direito. Não, pode usar, tô brincando contigo. Boa. Mas assim, ó, você sabe que a gente sempre fala do copo vazio, né? É muito importante quando a gente chegar numa conversa,
com o copo vazio. Ou seja, a gente ir lá encher de conhecimento também. Eu penso que a troca é muito importante. A troca, por exemplo, o conhecimento, ele é só conhecimento quando a gente consegue transmitir para outras pessoas. Porque senão ele fica, né, fechado ali. Mas agora me fala uma coisa, vamos mais profundo nesse assunto aqui. O que mais marcou você assim na tua vida, tá? Você como, sem ser professora, sem ser doutora, sem na pesquisa, mas você como pessoa mesmo, assim. O que te marcou? Foi a tua vinda daqui a pouco de Santa Catarina para cá? Uma viagem que você fez? Me fala um pouquinho assim, o que realmente marcou você assim, de transformação em alguma pessoa ou você mesmo? Eu não tenho nenhum grande acontecimento, assim, único, que tenha efetivamente me marcado, tá? Eu sou mais aquele tipo de pessoa que eu vivo o dia e todos os dias, de certa forma, me marcam, né? Eu tenho até tatuado aqui no braço, nesta vida, né? Eu acredito que, independente, né, do que cada um acredita, uma coisa a gente tem certo, a gente tem essa vida, né? Essa vida que a gente está aqui. Essa vida pode ser de um dia, de um mês, de um ano e de 60, 70, 80 anos. Mas a gente tem essa vida, né? Então, a gente não pode viver essa vida, né? Por isso que eu te digo, não é um grande acontecimento que me marca, mas eu acredito que a gente não pode viver essa vida esperando o final de semana chegar, esperando as férias chegarem, ou esperando a minha aposentadoria chegar, né? Eu tenho que fazer valer a pena todos os dias, né? Então, isso pra mim, assim, por isso que, de certa forma, todos os dias me marcam, né? Todos os dias eu realmente vivo experiências que me marcam profundamente e que eu sinto verdadeiramente feliz de viver, né? Alguns anos atrás eu me dei conta de que se eu nunca mais precisasse trabalhar na minha vida inteira, eu ia querer continuar pesquisando, dando aula e trabalhando com projeto social, né? Então, talvez eu iria viajar, ter mais férias, né? Talvez eu iria fazer férias, assim, a cada 3 semanas. Mas não há férias para viajar. Mas eu ia querer continuar fazendo as mesmas coisas, né? Foi nesse momento que eu percebi que eu realmente, assim, eu vivo com propósito. Eu amo o que eu faço. E eu amo cada dia dessa existência. Então, não tem um grande acontecimento para te narrar, tá? Mas posso te dizer que hoje, por exemplo, o dia foi absolutamente incrível, ontem também, e estamos aí. Na verdade, o teu grande momento é viver a vida. Isso aí. Né? É viver a vida da melhor forma possível e cada momento possível, né? Pode ser dizer que é isso? É isso aí. Né? E estar presente nos momentos, né? Porque eu penso que isso que é o que falta. De repente que falta hoje, uma correria muito grande, né? Você sabe que isso você me faz lembrar o seguinte, eu estava batendo um papo com a minha mãe, né? Ela falou assim, mas eu não quero que as pessoas, depois que eu morrer, vão lá dizer que eu fui a melhor do mundo. Eu quero hoje em vida, que venham, que me elogiem, que me tragam flores, que me façam em vida. Porque o momento é o aqui e agora. Eu penso também nesse momento, o aqui e agora é muito importante, né? O que poderia ter sido foi. O lá então ainda não chegou. E o aqui e agora vai fazer o lá então se tornar incrível ou não, né? E isso é muito interessante, assim, que tu falou, né, da vida corrida. Porque a minha vida, ela é super corrida. Quando eu tô aqui em Passo Fundo, assim, às vezes eu tenho 3 turnos lotados e final de semana também, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente estar presente nos momentos, né? Então, por exemplo, agora, a gente está aqui nesse podcast, então é isso que a gente está vivendo, né? Eu não posso estar pensando no evento de amanhã, no evento de hoje de tarde, eu tô aqui, né? Então, assim, é corrido, mas de estar naquele momento que a gente está presente, né? Até porque o tempo, ele é uma prioridade, né? É uma prioridade que a gente coloca, às vezes, para estar, às vezes, tomando um café com um amigo, com uma pessoa que a gente...
E o que você falou, acho que foi muito legal. Vou te contar uma coisa. Acho que eu vou levar. Acho que vou ter que fazer vários piques aqui, hein, Samuel? O que tu acha? Não é fácil, né? Olha só. Quando o trabalho vira uma diversão, quando o trabalho vira assim que a gente perde a noção do tempo, né? O trabalho já não vira trabalho, ele vira uma diversão. E aí a gente consegue daqui a pouco ver propósito em tudo. É isso aí. Claro que a gente tem, às vezes, uns dias que a gente não tá afim de nada, né? A gente acorda do avesso. Não acredito. Eu pensei que tu acordava todo dia. Não, às vezes eu acordo com sono, às vezes eu acordei 1000 vezes durante a noite, tomei café de tarde, não posso tomar café de tarde. Acordo 1000 vezes, acordo cansada. Claro, todo mundo acorda do avesso, né? Mas sim, aí a gente começa o dia e vale a pena. Tem ser humano, né? Tem ser humano, né? Mas acho que o legal é isso aí, mostrar que tem a normal, né? Porque as pessoas não veem. Tu acredita que às vezes as pessoas acham que as outras não são. Por exemplo, o aluno vê o professor, acha que o professor não tem problema também, né? É por isso que é importante. Você sabe que quando eu fiz esse podcast, é para mostrar as pessoas como elas são. Porque às vezes passa na rua, de repente a Leilane passa na rua, né? As pessoas olham assim, poxa, mas será que ela acorda de mau humor de vez em quando? Será que ela sente preguiça? Né? Ou será que ele vê a pessoa como ela é, sorrindo, daqui a pouco ela falando, sendo protagonista da própria vida mesmo, né? E esses projetos, Lei, fala pra mim assim, ó, tu hoje, como é que surge isso? Como é que surgiu isso pra você? Essa parte social. Porque é meio difícil, né? Por exemplo, uma pessoa... Vamos citar um exemplo. Muitas pessoas não entendem o social hoje. Nós temos que ser bem realistas nessa parte. Nós olhamos a vida corrida das pessoas hoje e muitas vezes elas não se importam com isso, né? Ou seja, eu me aproximo de você porque eu quero algo de você. Vamos ser bem realistas. O social, muitas vezes a gente está se preocupando, sim, em transformar a vida daquelas pessoas em algo melhor, dar uma informação mais correta. Como que isso chegou assim na tua vida? Olha, isso chegou... Faz muito tempo, assim, na minha vida. Faz muitos anos. Mas aqui em Passo Fundo, faz uns 2, 3 anos, né, que eu comecei a atuar mais nessa área social. E para mim tem uma grande diferença, assim, entre a filantropia, né, o assistencialismo e as questões de projetos de impacto mesmo, né, como tu falou. Que a gente vai tentar fazer um projeto que é daí colaborativo, né? Ele não é impositivo, né? Então, assim, eu não posso decidir por ti, né, o que é melhor na tua comunidade, né? A gente precisa pensar juntos, né? Então, a gente precisa ter uma escuta qualificada, né? Compreender qual é o problema, qual é a demanda, né? Como que a gente consegue resolver isso a partir de uma dimensão jurídica, política e social, né? E aí a gente consegue criar em cima disso. Então, por exemplo, a gente agora, um dos projetos, esse projeto eu desenvolvi em conjunto com a CUFA aqui de Passo Fundo, e esse projeto em específico, ele foi institucionalizado agora dentro da extensão da Escola do Direito da Actus, que eu sou coordenadora da extensão da Escola de Direito. Então, esse projeto eu acabei curricularizando ali dentro, né? Mas como que ele foi criado, assim, tentando te trazer? Ele foi criado a partir de uma demanda da CUFA mesmo, né? Então, o Guilherme Barreto, que é o coordenador, me procurou, né? Então, a gente já tem alguns projetos aí em conjunto. Me procurou justamente por causa dessa questão da violência, né? Então, a gente vive hoje no Brasil uma epidemia da violência, né? Doméstica contra a mulher. E ele me procurou porque há necessidade de também a gente conseguir levar o conhecimento para bairros mais periféricos de Passo Fundo, né? Porque é mais difícil de o Estado chegar, né? De ter a presença efetiva do Estado e a confiança da população também, né? Então, de novo, a gente está falando que algumas mulheres, elas são atravessadas por recortes diferentes, né? Então, toda mulher sofre violência no Brasil? Sim, qualquer uma pode sofrer. Né? Mas quando a gente está falando, por exemplo, de mulheres racializadas, mulheres PCD, mulheres ainda que moram em territórios mais precarizados, né? A gente tem menos estrutura e forças
para lutar contra a violência, menos conhecimento também sobre leis. Então, a ideia era justamente fazer um projeto que pudesse abarcar essas mulheres, né? E aí a gente começou a pensar em conjunto, colaborativamente, né, o que precisa ser feito, até que a gente chegou no diagnóstico e no projeto que a gente curricularizou dentro da Escola de Direito da Atistos. Então, participam alguns colegas professores. E a ideia era criar ou formar mulheres, então até 40 mulheres, como facilitadoras, né, para o enfrentamento da violência. Então, o que são essas facilitadoras que se vai formar? É justamente o empoderamento comunitário, né? Então, são mulheres que vão se formar, vão ter o conhecimento, vão ter aulas sobre direito penal, a violência dentro do direito, dentro da Maria da Penha, né, da lei, o direito de família, né, porque muitas mulheres às vezes escutam, né, que vai perder a guarda do filho, que se separar vai ficar sem nada, se denunciar vai ficar sem nada. Então, vão ter aulas sobre o direito penal, sobre os mecanismos, né, de denúncia e os mecanismos estatais que elas podem procurar. Então, casa de acolhimento, medida protetiva, direito de família, como fica no caso de separação, guarda dos filhos. Então, vai ter 8 módulos de aula durante esse semestre, né? E aí, a ideia é que elas se formem como facilitadoras populares, ou seja, que elas multipliquem esse conhecimento dentro dos seus territórios. Então, elas deixam de ser alunas para também atuarem ensinando outras mulheres dentro desse território, né, dentro das comunidades. Né? E dessas aulas também elas vão ter aulas sobre como acolher uma outra mulher, não fazer pergunta que culpabilize, vitimize, né? Vão aprender sobre violência psicológica, como que acontece a dinâmica da violência psicológica, justamente para que então elas também possam ser professoras formadoras dentro das suas comunidades, né? E o grande objetivo é que a gente comece a diminuir a violência antes que chegue a níveis mais graves, que as mulheres consigam identificar no início, né, e que se deem as mãos, né, então mulheres em laços, né, então que as mulheres possam se ajudar, identificar violências no início, né, e romper com o ciclo, né. Então, aqui te respondendo com um exemplo prático, né, de como começam esses projetos, né, então, começam assim. Você entendeu agora sobre... Agora você entendeu por que eu fiz tanta questão de você vir aqui e mostrar o Campeões da Vida, Campeões da sua própria história? Você entende que você é uma campeã da tua história no momento que tu consegue fazer essas pessoas serem multiplicadoras, estarem lá levando uma informação nessas 8 aulas, onde elas vão mostrar para pessoas que estariam hoje numa prisão emocional, que não conseguiriam ver outra saída para conseguirem saber seus direitos. A gente volta no início da nossa conversa agora, né? Então, mas é uma coisa bacana, sabe? Eu falo sempre, né, que é bom quando as pessoas falam sobre os nossos feitos e não nós realmente jogar confete sobre os nossos feitos. Aí não é uma coisa social. Mas parabéns. E eu quero fazer parte disso. A gente vai fazer, gostaria de fazer parte disso, que é algo que é muito importante hoje, né? Que é muito importante nós sabermos, nós unir as mãos, né? Como falou aí, mulheres com laços, é o nome do projeto? Em laços. Em laços, mulheres em laços. Mas daqui a pouco também tem que ter homens em laços. Concordo contigo. Tu tá entendendo? Daqui a pouco teria que ter também um protagonismo de homens em laços, porque muitas vezes, vamos falar assim, ó, há quanto tempo vem mulheres falando e não entra? Daqui a pouco tem que começar como uma estratégia de homens em laços, homens que façam outros homens entender. Com a conversa de outros homens. A participação, né, dos homens nesse projeto, muito importante. Então, daqui a pouco, pegar esse projeto, eu sou muito parceiro sobre isso. Tá? Gostei de saber, vamos tocar em frente. Sou muito parceiro, né, nessa Muca, a gente já fez várias ações aí, tá? Sou parceiro de criarmos uma ação, daqui a pouco, tá? E levar. Eu sou um.
E isso é muito necessário, né? Porque a gente fala assim, claro, é super importante que as mulheres aprendam, porque a gente está falando das vítimas prioritárias. Mas, assim, a gente é uma comunidade, homens e mulheres. Então, na verdade, a gente tem que estar todo mundo dando mão, né? E agindo em conjunto, porque é para todo mundo, né? E assim, ó, gostei. Tem pouco esse negócio do homens em laços. Homens em laços. Gostei. Vou Tá. anotar isso aí depois que a gente vai... Mais um Pix. Não, aí a gente vai fazer um trabalho conjunto. Pô, cara, já tô complicado isso aí, hein, Samuel? Já tenho 5. Tô contando. Por que eu fui cobrar o primeiro Pix, né, cara? Podia ter dado o primeiro Pix e depois ter ganhado vários bônus. Mas, assim, que conversa bacana, sabe, Leilane? Que eu gostaria também, assim... Acho que a gente tem conversa aqui, acho que numa próxima... Acho que nós poderíamos combinar futuramente, fazer um podcast só para falar sobre esse projeto Mulheres em Laços, né? Vamos sim. Eu gostaria de fazer nós criarmos daqui a pouco vir você e outras 2 pessoas, ou você sozinha também, para a gente poder falar só sobre isso. Quero entrar com você nessa ação social. Vai ser um prazer estar aqui, falar sobre isso, trazer também a perspectiva vivencial, né, desse projeto. Eu não vou atuar como facilitadora, né, então eu estou fazendo só a gestão do projeto, coordenando em conjunto com o Guilherme, mas vou estar lá sempre, vou estar acompanhando e vou adorar estar aqui contigo falando sobre os resultados, as dinâmicas, até para a gente ver, pensar também sobre esse projeto, né? O que é o mais positivo, o que a gente precisa readequar para um novo ciclo, né? O que a gente tem de benefício desse projeto, né? Para dizer assim, o objetivo foi cumprido, funcionou. Então vai ser um prazer estar aqui conversar sobre o dia a dia desse projeto contigo. Você é um facilitador também homem, né? Daqui a pouco eu gostaria também dessa parte, porque eu conheço... Eu entro nessa por causa que eu também tenho uma história muito grande, né? Eu fui criado pela minha mãe, então todo homem, né? Isso me faz eu acreditar em alguns outros propósitos que eu tenho, tá? É um viés. Então pode contar comigo, tá? Conta mesmo comigo isso aí. Ó. Tamo junto. Tamo junto. Leilane, fala agora pra mim, Lei. A gente tem conversa pra gente poder ficar umas 3 horas aqui, entendeu? 3 horas conversando, trocando ideia. Mas assim, fala pra mim assim, se tu fosse hoje deixar uma palavra, tá? Pra todas as pessoas, que estão nos assistindo hoje nesse podcast aqui, eu sei que tu é uma pessoa assim que gosta desse negócio de deixar um futuro melhor, né? Preparar aqui. Então vai lá, improvisa agora. Fala pra mim aí deixa uma mensagem de impacto aqui para as pessoas. Você me deixou sem palavras agora. Não, vamos lá. Uma mensagem de um futuro melhor para as pessoas. Eu não posso fugir de tudo que eu falei até agora, né? Porque efetivamente, assim, é o que eu acredito. Acho que um futuro melhor significa a gente confrontar aquilo que a gente acredita, né? A nossa visão de futuro, o que a gente espera da nossa sociedade e tentar ter uma visão mais social, mais comunitária, né? Longe de polarizações, né? Que a gente vive hoje no Brasil, que era algo até que tu estavas comentando antes. Então, tentar criar espaços de escuta e espaços também que a gente possa construir em conjunto comunidades que a gente se orgulha, que a gente quer morar. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente consegue fazer isso em laços. Então, uma mensagem para um futuro melhor, né? É justamente trabalhar em conjunto. Acho que esse é o ponto central, assim, trabalhar em conjunto e trabalhar colaborativamente. Trabalhar em conjunto e trabalhar colaborativamente. Porque vê que tem diferença, né? Eu posso trabalhar em conjunto contigo, mas achar que eu sei mais que tu, né? Então, a gente não vai estar trabalhando colaborativamente, né? Eu vou estar tentando sempre mandar.
Mas se eu assumo que eu tenho conhecimentos que são diferentes do teu e a gente vai dialogar sobre eles e tentar co-criar em conjunto, a gente consegue atuar em conjunto e colaborativamente. Porque eu aceito que o teu conhecimento é tão válido quanto o meu. É isso aí. Falamos então com a doutora Leilane Gruba, né? Excelentes ideias, pensamentos, as diferenças, né? E quero convidar você para você voltar novamente para a gente poder falar sobre esse projeto das mulheres, tá? Que é muito importante e quem sabe até seja uma das minhas campanhas de 2026 para estar junto com você nessa aí. Ficaremos honrados com a campanha, com a participação e de verdade vai ser um prazer voltar aqui para a gente conversar sobre isso. Campeões Cast, então hoje estivemos junto com a doutora Leilane Gruba. Muito obrigado por você me dar esse tempo, né? Porque eu sei que você tem uma agenda muito atarefada e tirar um tempo, com certeza, a gente fica muito agradecido aqui, tá? Foi um prazer, eu agradeço o convite, adorei estar aqui, obrigada de coração. Tamo junto. Tamo junto.